Fala, galera do sétimo ano, tudo bem com vocês? Vamos para mais uma semana. Eu vou tentar fazer como nós fizemos na semana passada, certo? Nós vamos tentar fazer uma leitura interativa, de novo, dessa forma aqui, do jeito que nós pudermos, de novo com um conto. Só que eu quero que vocês percebam que, apesar dessa história ser bem diferente, ter personagens completamente diferentes da história da semana passada, dos Olhos que Comiam Carne, ainda assim, os dois textos têm algumas características parecidas porque eles pertencem ao mesmo gênero textual. Já que no final da leitura e da interação, eu quero começar a falar com vocês um pouquinho sobre contos, sobre as características deste gênero, sobre alguns elementos em comum que é pra gente tentar encontrar, tentar perceber entre as duas histórias, porque a gente vai depois produzir um conto, usando a criatividade que eu sei que vocês têm, para tentar trazer um pouquinho dessas características para o texto de vocês, ok? Então prestem atenção, acompanhem comigo a leitura, espero que gostem. Vamos começar então a leitura? Nós temos aí primeiro essa imagem que tem tudo a ver com o texto, com a história, e o texto se chama No Retiro da Figueira. Como fizemos com Os Olhos que Comiam Carne, vamos tentar supor o que esse nome no título faz a gente pensar. Coloquem aí no caderno o que é que No Retiro da Figueira, do que você acha que vai se tratar o texto. O que é que passa na mente de vocês quando leem, quando ouvem esse título? Vamos lá? Sempre achei que era bom demais. O lugar, principalmente. O lugar era maravilhoso. Bem como dizia o prospecto, maravilhoso. Arborizado, tranquilo, um dos últimos locais, dizia o anúncio, onde você pode ouvir um bem-te-vir cantar. Verdade. Na primeira vez que fomos lá, ouvimos o bem-te-vir. E também constatamos que as casas eram sólidas e bonitas. Exatamente como o prospecto as descrevia. Estilo moderno, sólidas e bonitas. Vimos os gramados, os parques, os pôneis, o pequeno lago. Vimos o campo de aviação. Vimos a majestosa figueira que dava nome ao condomínio. Retiro da Figueira. Então, nós vemos aí que Retiro da Figueira é o nome de um condomínio que eles estavam visitando. Então, aí nós vemos a primeira pergunta. Por que você acha que eles estavam visitando esse condomínio? Seja lá quem sejam esses eles, por que motivo eles estavam aí visitando esse condomínio? O que eles queriam nessa visita? Respondam aí. Continuando. Mas o que mais agradou a minha mulher foi a segurança. Durante todo o trajeto de volta à cidade, e eram uns bons 50 minutos, ela falou entusiasmada da cerca eletrificada, das torres de vigia, dos holofotes, do sistema de alarmes e, sobretudo, dos guardas. 8 guardas, homens fortes, decididos, mas amáveis e educados. Aliás, quem nos recebeu naquela visita e na seguinte foi o chefe deles, um senhor tão inteligente e culto que logo pensei: mas ele deve ser formado em alguma universidade. De fato, no decorrer da conversa ele mencionou, mas de maneira casual, que era formado em Direito, o que só fez aumentar o entusiasmo de minha mulher. Então aí, a próxima pergunta. Por que será que a mulher do narrador ficou tão empolgada com a segurança? Porque de tantas coisas dentro desse condomínio, o que mais encantou a mulher dele foi essa segurança toda. Respondam aí no caderno. Ela andava muito assustada, ultimamente. Os assaltos violentos se sucediam na vizinhança. Trancas e porteiros eletrônicos já não detinham os criminosos. Todos os dias sabíamos de alguém roubado e espancado. Minha mulher decidiu. Tínhamos de mudar de bairro. Tínhamos de procurar um lugar seguro. Então já tinha aí respondido as duas questões, né? Primeira, eles estavam visitando o condomínio porque eles queriam se mudar, eles queriam ver se compravam uma casa ali. E segundo, a mulher se encantou mais pela segurança porque ela estava insegura, assustada com tantos assaltos. Fui então que enfiaram um prospecto colorido sob nossa porta. Às vezes penso que se morássemos num edifício mais seguro, o portador daquela mensagem publicitária nunca teria chegado a nós. E talvez perceba que
o narrador está jogando algumas pistas e talvez aí 3 pontos, reticências. Ele não termina o pensamento. Mas isto agora são apenas suposições. De qualquer modo, minha mulher ficou encantada com o retiro da figueira. Meus filhos estavam vidrados nos pôneis. E eu acabava de ser promovido na firma. As coisas todas se encadearam. E o que começou com um prospecto sendo enfiado sob a porta, transformou-se, como dizia o texto, num novo estilo de vida. E aí nós temos a próxima pergunta. Você acha que eles compraram uma casa no Retiro da Figueira? Eles fizeram uma visita. Vocês acham que eles acabaram comprando? Respondam aí sim ou não. Não fomos o primeiro a comprar casa no Retiro da Figueira. Respondendo à pergunta, sim, eles compraram. Pelo contrário, entre nossa primeira visita e a segunda, uma semana após, a maior parte das 30 residências já tinha sido vendida. O chefe dos guardas me apresentou a alguns dos compradores. Gostei deles, gente como eu, diretores de empresa, profissionais liberais, 2 fazendeiros. Todos tinham vindo pelo prospecto e quase todos tinham se decidido pelo lugar por causa da segurança. Naquela semana, descobri que o prospecto tinha sido enviado a uma quantidade limitada de pessoas. Na minha firma, por exemplo, só eu o tinha recebido. Minha mulher atribuiu ao fato a uma seleção cuidadosa de futuros moradores. E viu mais um motivo de satisfação. Quanto a mim, estava achando tudo muito bom. Bom demais. Mudamos-nos. A vida lá era realmente um encanto. Os bem-te-vês eram pontuais, às 7 da manhã começava o seu concerto. Os pôneis eram mansos, as aleias ensaibradas estavam sempre limpas. A brisa agitava as árvores do parque, 112, bem como dizia o prospecto. Por outro lado, o sistema de alarmes era impecável. Os guardas compareciam periodicamente à nossa casa para ver se estava tudo bem. Sempre gentis, sempre sorridentes. O chefe deles era uma pessoa particularmente interessada. Organizava festas e torneios, preocupava-se com o nosso bem-estar, fez uma lista dos parentes e amigos dos moradores para qualquer emergência, explicou, com um sorriso tranquilizador. O primeiro mês decorreu tal como prometia no prospecto, um clima de felicidade e tranquilidade. Você acha que esse clima de sonho, de tranquilidade, continuará? Tá vendo que ele descreve aí que esse primeiro mês no retiro foi uma maravilha para todo mundo. Você acha que vai continuar, que esse espírito e esse clima de tranquilidade e de sonho vai continuar? Responda aí sim ou não. Uma manhã de domingo, muito cedo, lembro-me que os bem-te-vês ainda não tinham começado a cantar, soou a sirene de alarmes. Nunca tinha tocado antes. De modo que ficamos um pouco assustados. Um pouco, não muito. Mas sabíamos o que fazer. Nos dirigimos em ordem ao salão e festas, perto do lago. Quase todos ainda de roupão ou pijama. E aí, já começou? A pergunta anterior já está respondida. Não, né? Soou o alarme, então alguma coisa estava acontecendo. O que vocês acham que aconteceu para ter soado o alarme? Respondam aí. O chefe dos guardas estava lá, ladeado por seus homens, todos armados de fuzis. Fez-nos sentar, ofereceu café. Depois, sempre pedindo desculpas pelo transtorno, explicou o motivo da reunião. É que havia marginais nos matos ao redor do retiro, e ele, avisado pela polícia, decidira pedir que não saíssemos naquele domingo. Afinal, disse em tom de gracejo, está um belo domingo, os pôneis estão aí mesmo, as quadras de tênis. Era mesmo um homem muito simpático. Ninguém chegou a ficar verdadeiramente contrariado. Então, o motivo de soar o alarme é porque tinham criminosos marginais ao redor do condomínio. Contrariados ficaram alguns no dia seguinte, quando a sirene tornou a soar de madrugada. Reunimos-nos de novo no salão de festas. Uns resmungando que era segunda-feira, dia de trabalho. Sempre sorrindo, o chefe dos guardas pediu desculpas novamente e disse que infelizmente não poderíamos sair. Os marginais continuavam nos matos, soltos, gente perigosa,
entre eles 2 assassinos foragidos. À pergunta de um irado cirurgião, o chefe dos guardas respondeu que mesmo de carro não poderíamos sair. Os bandidos poderiam bloquear a estreita estrada do Retiro. E vocês, por que não nos acompanham? Perguntou o cirurgião. E quem vai cuidar da família de vocês enquanto isso? Ficamos retidos naquele dia e no seguinte. Foi aí que a polícia cercou o local. Dezenas de viaturas com homens armados, alguns com máscaras contra gases. De nossas janelas, nós os víamos e reconhecíamos. O chefe dos guardas estava com a razão. Passávamos o tempo jogando cartas, passeando ou simplesmente não fazendo nada. Alguns estavam até gostando, eu não. Pode parecer presunção dizer isto agora, mas eu não estava gostando nada daquilo. E aí vem a próxima pergunta. O que você acha que acontecerá agora? Agora os policiais chegaram e cercaram o local. O que vocês acham que vai acontecer? Junto com a polícia. Escrevam aí. Foi no 4º dia que o avião desceu no campo de pouso. Um jatinho. Corremos para lá. Por que você acha que esse jatinho pousou no condomínio? O que ele foi fazer ali? Um homem desceu e entregou uma maleta ao chefe dos guardas. Depois olhou para nós, amedrontado, pareceu-me, e saiu pelo pretão da entrada, quase correndo. O que tinha nessa maleta que ele entregou ao chefe dos guardas? O que você acha que tinha aí dentro dessa maleta? Escreva a sua resposta. O chefe dos guardas fez sinal para que não nos aproximássemos. Entrou no avião. Deixou a porta aberta. E assim, pudemos ver que examinava o conteúdo da maleta. Fechou-a. Chegou à porta e fez um sinal. Os guardas vieram correndo. Entraram todos no jatinho. A porta se fechou, o avião decolou e sumiu. Por que os guardas entraram no avião e foram embora? E aí? O que será que tinha mesmo nessa maleta? O guarda lá verificou, chamou todos os outros guardas, eles entraram no avião e foram embora. E aí? O que será que aconteceu? Nunca mais vimos o chefe e seus homens, mas estou certo de que estão gozando dinheiro pago por nosso resgate. Então, na maleta tinha dinheiro, uma quantia suficiente para construir 10 condomínios iguais ao nosso, que eu, diga-se de passagem, sempre achei que era bom demais. Então, o que aconteceu? Na verdade, os bandidos aí eram os próprios guardas. Aquele dinheiro era do resgate porque todas as pessoas que estavam naquele condomínio eram reféns, estavam sequestrados. Por isso que o narrador faz todo esse suspense, vê que ele não começa como se a história estivesse acontecendo naquele momento. Ele está contando de uma história que já aconteceu. E ele vai deixando pistas ao longo dessa história. O texto é do Moacir Sklar e é um conto. Esse final foi esperado? Vocês imaginavam que esse chefe de guarda tão simpático, tão culto, fosse de fato um bandido que sequestrou aquele povo todo e estava esperando resgate? E olha que eram bandidos perigosíssimos, porque o moço que foi levar a maleta estava super amedrontado, morrendo de medo. E as pessoas ali não tinham noção do que estavam passando. Então, mais um exemplo de conto, como nos olhos que comiam carne, o final é sempre inesperado, né? Normalmente deixa-se todo esse suspense para chegar nesse final. Espero que tenham gostado dessa leitura, espero que o texto tenha sido interessante. Nas próximas semanas, nas próximas aulas, nós vamos trabalhar características do gênero para que a gente possa começar a vocês colocarem as ideias de vocês, escreverem os próprios contos de vocês.